Ésquilo é poeta de uma época na qual religião e política, Estado e família se confundem, porque os elementos desta equação ainda têm feição arcaica. O Estado em Ésquilo é uma federação de famílias da mesma raça, ligadas pelo culto dos mesmos deuses. São conceitos primitivos de aristocracia homérica, governando a polis, a cidade. Mas essa cidade de Atenas está se democratizando, e com o advento de novas classes sociais modificam-se os conceitos de culto e de direito. A época homérica, iluminada pelo sol sobre o mar Jônico, parece agora um passado noturno desumano. O homem de Píndaro está no palco, consciente do seu valor e desafiando a força inimiga de arte pérfida e demoníaca, do destino que o seu valor humano, apoiado pelos deuses olímpicos, tem de vencer. Na época de Ésquilo, as leis primitivas da família, do clã, chocam-se com a consciência humana. Daí a força trágica de Os Sete contra Tebas, talvez a peça mais trágica do teatro grego. Etéocles e Polinice acreditavam-se envolvidos na luta das tribos, não sabendo que serviam de instrumentos à guerra santa contra a lei antiquada e bárbara da raça. O teatro de Ésquilo trata desse modo de destinos coletivos, não de indivíduos. Por isso, é capaz de representar os grandes conflitos na cidade e decidi-los por reinterpretações do mito. Porque o mito continua como símbolo supremo da ligação entre o mundo divino e o mundo humano. Nada se modifica no mundo humano sem modificação correspondente no mundo divino. O Estado precisa da sanção religiosa dos seus atos, e é o teatro que lhe permite o uso dinâmico dos mitos para sancionar a nova ordem social. A Oresteia é simultaneamente tragédia familiar, política e religiosa. Na família de Agamenon e Clitemnestra, a lei bárbara da vingança leva ao assassínio e à loucura. Mas no julgamento de Orestes pelo Aerópago, o tribunal do Estado, vencem os novos deuses da cidade sobre as divindades noturnas. As fúrias se transformam em Eumênides, e o eufemismo religioso é a sanção religiosa do novo direito. A Oresteia é a maior tragédia política de todos os tempos, mas não é só isso. No mundo de Ésquilo, a vida humana e o mito estão numa ligação íntima. Os deuses participam até pessoalmente dos atos políticos e forenses. Mas a religião de Ésquilo, baseada em tradições meio políticas, meio literárias, apresenta-se sem dogma. A religião grega nunca conheceu dogmas. Daí o vago da sua filosofia. Fica obscura a relação entre a atuação demoníaca do destino, por um lado, e por outro a ordem cósmica do mundo, garantindo a vitória do justo sobre o bárbaro. Como na vitória de Atenas sobre o Oriente em os persas. Tampouco se esclarece até que ponto a revolta do homem contra o destino é orgulho diabólico, híbris, que merece o sofrimento trágico, ou se é consciência da substância divina do homem pindárico, companheiro dos deuses na luta contra o destino hostil. A filosofia religiosa de Ésquilo é vaga, oscilando entre terror cósmico e consciência ética. Por isso também, eis o problema mais difícil da interpretação esquiliana. Não se conseguiu até hoje esclarecer a atitude de Ésquilo com respeito ao supremo dos seus deuses. Zeus é, em Ésquilo, às vezes um tirano, outras vezes uma antecipação do deus da justiça e da graça. Essa ambiguidade contribui talvez para a força poética de Ésquilo, que é por isso força lírica.
A linguagem de Ésquilo exprime com poder igual os horrores do abismo noturno, do caos e a ordem severa das colunas dóricas. Não falam indivíduos pela boca de seus personagens, e sim céus e infernos, raças e eras. É como se falassem montanhas e continentes. As propostas comparações com Marlowe ou Hugo não acertam. Nem sequer Dante possui essa força de falar como porta-voz do gênero humano inteiro. É a linguagem inconfundível, pessoal, que nenhum outro poeta grego soube imitar. Ésquilo fala por todos, mas é indivíduo, o primeiro grande indivíduo da literatura universal. Por isso soube dar os acentos de simpatia mais pessoais ao revoltado Prometeu agrilhoado. Por força de sua religião, Ésquilo devia condenar o rebelde contra a ordem divina, mas por força da sua poesia, sentiu e compreendeu a dor do vencido, transformando-o em símbolo eterno da condição humana. A cronologia dos grandes trágicos gregos é um tanto confusa. Desde a antiguidade, foram sempre estudados numa ordem que sugere fatalmente a ideia de 3 gerações. Sófocles, sucessor de Ésquilo, e Eurípides, por sua vez, sucessor de Sófocles. Mas Ésquilo, 525 a 456 AC, Sófocles, 496 a 406 AC, e Eurípides, 480 a 406 AC, são quase contemporâneos. Quando Aristófanes, contemporâneo dos 2 últimos, se revolta contra as novas ideias dramáticas e filosóficas de Eurípides, não é a dramaturgia de Sófocles que ele recomenda como remédio, e sim a de Ésquilo, para todos 3, Sófocles, Aristófanes e Eurípides. Ésquilo não é um poeta arcaico, e sim um poeta da geração precedente. Realmente, Eurípides tem pouco em comum com Sófocles e está mais perto de Ésquilo do que o reacionário Aristófanes pensava. É preciso derrubar a ordem que a rotina pretende impor. Eurípides não pertence ao partido religioso-político de Ésquilo. Aristófanes viu isso bem. Na tragédia esquiliana, os heróis representam coletividades. Na tragédia euripidiana, são indivíduos. Já não se trata do restabelecimento de ordens antigas ou do estabelecimento de novas ordens, mas da oposição sistemática do indivíduo contra as ordens estabelecidas. Por isso, Aristófanes considerava Eurípides um espírito subversivo, corruptor do teatro grego e o fim da tragédia ateniense. Entre os modernos, só a partir do romantismo se popularizou esta opinião. O senso histórico exigiu a evolução do gênero e encontrou em Eurípides o culpado do fim. Os séculos precedentes não pensavam assim. Ésquilo nunca foi uma força viva na evolução do teatro moderno e Sófocles inspirou imitações quase sempre infelizes. Mas sem Eurípides, o teatro moderno não seria o que é. Racine e Goethe são discípulos de Eurípides, que através de seu discípulo romano, Sêneca, influenciou também profundamente o teatro de Shakespeare e o teatro de Calderon. Os próprios gregos não se conformaram com o ódio de Aristófanes. Aristóteles chama a Eurípides Tragicotatus, o poeta mais trágico de todos, superlativo que nos parece caber a Ésquilo. Na verdade, Eurípides é o Ésquilo de uma época incerta, de transição, como a nossa. Eurípides quase se nos afigura nosso contemporâneo. A base da tragédia euripidiana, como a da esquiliana, é a família. Mas há uma diferença essencial em Ésquilo. As relações familiares constituem a lei bárbara do passado, substituída pela ordem social de uma nova religião,
a religião da cidade. Em Eurípides, o Estado é a força exterior, alheia. O indivíduo encontra-se exposto às complicações da vida familiar, das paixões e desgraças particulares. Eurípides foi considerado o último membro de uma série de 3 gerações de dramaturgos e parecia separado de Ésquilo por um mundo de transformações sociais e espirituais. Ésquilo parecia ser representante do conservantismo religioso e Eurípides representante do individualismo filosófico. É esse o ponto de vista de Aristófanes, e isso vem provar que Atenas estava se democratizando com rapidez vertiginosa, mas Ésquilo e Eurípides são quase contemporâneos. Só o ponto de vista de cada um deles é diferente. Ésquilo é coletivista, Eurípides individualista. Mas o tema dos 2 dramaturgos é o mesmo, a família. Ésquilo e Eurípides são ambos inimigos da família. Ésquilo porque ela se opõe ao Estado. Eurípides porque ela violenta a liberdade do indivíduo. Por isso, Ésquilo, na Orestia, transformou o coro das Fúrias em coro de Eumênides. Eurípides já não está interessado no coro, porque encontra em cada lar um indivíduo revoltado e identifica-se com ele. Assim como Ésquilo se identifica com as coletividades revoltadas contra o destino. Pela atitude, Eurípides está mais perto de Ésquilo do que de Sófocles, dramaturgo do partido dos moderados. Eurípides sente com seus indivíduos trágicos. O destino não lhe parece inimigo demoníaco nem ordem no mundo, e sim necessidade inelutável. Eurípides é fatalista. A dor do homem vencido não significa para ele consequência da condição humana, e sim sofrimento que não merecemos. Eurípides é sentimental. O mito, porém, não é fatalista nem sentimental. Para construir as suas fábulas dramáticas, tem de modificar o mito, introduzindo os motivos da psicologia humana. Os séculos acompanhando as acusações de Aristófanes interpretaram essas modificações euripidianas do mito como sintomas de impiedade. Eurípides já foi, muitas vezes, considerado dramaturgo crítico, espécie de Ibsen grego. Contudo, Eurípides, modificando o mito, exerceu apenas o direito e dever dos trágicos gregos. E se a intolerância religiosa, pela qual a democracia ateniense se distinguia, pretendeu privá-lo desse direito, Eurípides pode, então, responder: não fui eu quem derrubou os valores tradicionais, e sim o vosso Estado. A moral tradicional já estava ameaçada pela democracia totalitária. Eurípides não foi porta-voz da nova democracia, como Aristófanes acreditava. Eurípides representa o indivíduo trágico, perdido numa época de coletivismo, diferente do coletivismo antigo e talvez mais duro. Eurípides é pessimista, trágico-tatos. É o Ésquilo dos modernos. Comparou-se Eurípides a Ibsen e Shaw. O que é comum a ele e a esses dramaturgos modernos é a resistência individualista contra os preconceitos da massa e a justificação dessa resistência pela análise dos motivos psicológicos e sociais que substituem as normas éticas, já obsoletas. Na tragédia de Eurípides, aparecem personagens que a tragédia anterior não reconhecera. O mendigo que se queixa da sua condição social e, sobretudo, a mulher envolvida em conflitos sexuais. As personagens femininas são as maiores criações de Eurípides. Fedra, Ifigênia, Electra, Alceste. Medéia é a primeira grande personagem de mãe no palco. Hipólito
é a primeira tragédia de amor na literatura universal.